Muitos pensam que tanques, mísseis e trincheiras congeladas decidem esta guerra, mas estão errados. Neste momento, a verdadeira luta que poderia realmente sufocar a máquina de guerra de Putin está acontecendo em completo silêncio, em alto mar, contra navios que quase ninguém jamais ouviu falar. A Ucrânia não só defende suas cidades, mas também caça uma frota secreta russa com mais de 600 navios-tanque fantasmas. Desvia bilhões de dólares por todas as sanções, direto para os bolsos do Kremlin. Esses não são navios de guerra, são caixas eletrônicos flutuantes para Moscou e Kiev. Acabei de descobrir como destruí-los de forma barata e legal, sem enviar um único soldado além da fronteira. Vamos explorar essa descoberta ucraniana que começou a preocupar Putin para manter a economia russa sob sanções. Analistas indicaram que essa rede ajudava a Rússia a burlar restrições enquanto o mundo celebrava o corte do petróleo russo. Essa frota sombria, navegando sob diferentes bandeiras e canais não oficiais, continuou rendendo bilhões à Rússia que já deveriam ter sido cortados há muito tempo. Esses petroleiros não carregam armas ou mísseis, mas são tão importantes quanto os navios que lançam mísseis calibre contra cidades ucranianas. E a Rússia continuou expandindo essa frota. Agora, enquanto falamos, a frota já passa de 600 embarcações, mais que o triplo do início da invasão. E agora ela é capaz de transportar 75 milhões de barris de petróleo por dia, só nos primeiros 9 meses de 2025. 113 usaram bandeiras falsas para contrabandear 11 milhões de toneladas de petróleo, avaliados em 55 bilhões de dólares, para países como Índia e China. Isso não é trocado. É o gotejar constante que vira um rio e financia 40% do caixa de guerra de Moscou, mês após mês. Mesmo com a queda nos preços, esses fundos mantêm o orçamento de guerra russo estável. No momento em que a Ucrânia começou a atacá-los, ficou claro que o campo de batalha estava mudando. Ao atingir essas embarcações, a Ucrânia não só afunda metal, mas também desafia um sistema que muitos países evitavam enfrentar. Cada ataque bem-sucedido aumenta os custos para Moscou, prolonga rotas e gera mais medo entre quem lucra com esse comércio oculto. Isso obriga outros governos a admitir que permitiram uma zona cinzenta por tempo demais. Isso obriga a Rússia a enfrentar a transparência, pois, ao serem expostos, todos veem como Moscou movimenta seu petróleo. Essa frota fantasma não surgiu de repente. Ela surgiu em resposta à pressão sentida pela Rússia após as sanções e o teto de preços do G7. A Rússia precisou decidir entre vender petróleo por rotas normais e arriscar apreensões ou criar sua própria rede. Ela escolheu o segundo caminho e comprou navios petroleiros antigos que empresas ocidentais não queriam mais. Esses navios estavam envelhecidos, muitas vezes sem seguro ou com seguro insuficiente. Às vezes tinham seus nomes antigos removidos e recebiam bandeiras de pequenas nações insulares que nunca verificariam quem realmente era o dono deles. Essas embarcações passavam entre empresas de fachada de um jeito que faria até um contador suar frio. O irônico é que muitos desses petroleiros foram construídos na Europa ou Ásia e serviram empresas respeitadas antes de sumirem em redes opacas. Após entrarem nesse mundo oculto, foram controlados por novos grupos rastreados até donos ligados à Rússia. Pesquisadores de centros de políticas públicas analisaram os registros para ver com que frequência as embarcações iam parar com operadores ligados ao sistema de exportação da Rússia. Formou-se um ecossistema baseado no sigilo. Ao acompanhar uma remessa do início ao fim, percebe-se como o sistema opera. O navio chega a um porto russo e carrega petróleo bruto. A papelada é ajustada, às vezes a bandeira muda durante a viagem, o navio desliga o rastreamento ou outro petroleiro se encontra com ele em alto mar para uma transferência de navio a navio e ocultar a origem do petróleo. O segundo navio segue até um porto aberto e vende o petróleo como se viesse de outro local. Esse procedimento se repete para manter as exportações russas. Esconder um petroleiro deveria ser difícil, mas o sistema internacional facilita surpreendentemente isso. Alguns registros mal questionam. Intermediários mascaram a propriedade e seguradoras ignoram a situação se a documentação parecer adequada. Quando as autoridades descobrem a verdade sobre uma embarcação, ela já navega com outro nome. As sanções deveriam evitar isso, mas a frota fantasma revela a falha do sistema.
A Rússia encontrou uma brecha e a explora incansavelmente. Mesmo com o teto de preços do G7, conseguiu contorná-lo. Esses navios permitem que Moscou venda petróleo acima do teto, pois não é possível verificar o preço real ou rastrear a origem da carga. É necessário identificar o petróleo russo para aplicar o teto. Se você não conhece a origem, o teto é secundário. Ao analisar isso, a Ucrânia viu uma solução simples. Enquanto a Rússia continuar exportando em grandes volumes, ela continuará ganhando dinheiro. E enquanto continuar ganhando dinheiro, a guerra continua. E isso nos leva de volta ao cerne da história. Cada viagem da Frota Fantasma gera receita direta para o orçamento de guerra da Rússia. Os números são quase comparáveis. Mais petróleo transportado gera mais dinheiro para armas, drones, mísseis e salários dos milhares de soldados russos. Há uma cadeia de pessoas beneficiadas. Donos de petroleiros ganham taxas, corretores recebem comissões, negociadores obtêm descontos e refinarias compram petróleo barato. Todos ganham algo e, por isso, ninguém denuncia. Assim, cria-se uma economia paralela, baseada no silêncio. A Rússia prefere esse sistema pela liberdade, já que o transporte regulado permitiria a apreensão de navios e fechamento de rotas por governos ocidentais. O caráter obscuro da Frota Fantasma permite a Moscou negar envolvimento e ganhar tempo. O Irã e a Venezuela já usam a mesma estratégia com seus próprios navios fantasmas, e ambos começaram a misturar cargas com as da Rússia para dificultar ainda mais o rastreamento. A Ucrânia olhou para esse mesmo manual, deu de ombros e decidiu que a melhor resposta era começar a arrancar as páginas. Aqui fica clara a mudança estratégica da Ucrânia. Em vez de reagir à Rússia, agora interrompe sistemas que sustentam a guerra de Moscou. A Ucrânia olhou para a marinha da Rússia e viu navios lançando mísseis. Olhou para a economia russa e viu petroleiros entregando o dinheiro que paga por esses mísseis. Então começou a atacar ambos. Drones navais. Ataques de longo alcance e trabalho de inteligência cuidadoso agora são combinados com uma ideia simples. Ataques da Ucrânia começaram no Mar Negro, mas se espalharam. No dia 28 de novembro, drones Sea Baby ucranianos atingiram 2 petroleiros ligados à Rússia, Karos e Virat, ambos navios antigos navegando sob a bandeira da Gâmbia. Perto da costa turca, próximo ao Bósforo, o Karos incendiou-se com chamas visíveis da praia, enquanto o Virat teve grandes danos no casco. Socorristas turcos resgataram as tripulações sem vítimas, mas os navios ficaram inutilizados. Enfrentando milhões em reparos e semanas fora de serviço, um petroleiro em chamas na costa turca, de repente fez a Frota Fantasma parecer muito menos fantasma. Esse ataque foi só o começo. Dias depois, a Ucrânia atingiu mais 2 petroleiros indo para portos russos. Drones navais cruzaram rapidamente e colidiram com as embarcações, forçando resposta de equipes de emergência. Incêndios começaram, e mais uma vez, a mensagem ficou clara. Esses navios não eram intocáveis. Então, em 2 de dezembro, outra embarcação, a Mid-Volga 2, foi atacada na costa de Terkai, a mais de 100 quilômetros da terra firme. O navio levava óleo de girassol para a Geórgia, não petróleo bruto, mas integrava a Frota Sombra. Com esse ataque, a Ucrânia mostrou disposição para atingir qualquer embarcação ligada ao sistema de evasão de sanções russo. Nenhuma vida foi perdida, mas o dano foi suficiente para interromper as operações e enviar um aviso para toda a frota. Falando sobre as vidas das tripulações, a maioria desses petroleiros navega com equipes que não têm nada a ver com a guerra da Rússia, e isso cria um verdadeiro dilema moral. Esses marinheiros, vindos da Índia, Filipinas ou Bangladesh, apenas tentam ganhar a vida em navios pouco mantidos por seus chefes. Quando há um ataque, são eles que observam o fogo no convés enquanto os donos estão seguros em terra. A Ucrânia tem sido extremamente cuidadosa para evitar vítimas, e até agora tem conseguido. Mas cada ataque ainda traz um risco inegável. Além dos ataques noticiados, o cenário geral é ainda mais grave. Desde 2022, a Ucrânia destruiu ou inutilizou mais de 40% da frota russa do Mar Negro, incluindo o navio Capitânia Moskva, vários navios de desembarque e dezenas de embarcações de patrulha. Analistas afirmam que a Rússia perdeu ao menos 25 grandes embarcações navais, levando Moscou a transferir boa parte de sua frota para portos mais seguros no leste. Ao mesmo tempo, essa frota sombra foi pressionada.
Rastreadores indicam que mais de 15% dos petroleiros fantasmas russos foram retirados de operação recentemente por danos, detenção ou falta de seguro, resultando em um golpe duplo. Por um lado, a Marinha da Rússia está encolhendo e, por outro, sua linha secreta de abastecimento de petróleo está vacilando. A Ucrânia deixa claro: a guerra saiu das trincheiras e mísseis, e agora sufoca a máquina de guerra de Putin no mar. Esses ataques tornaram viagens rotineiras de petroleiros em advertências flutuantes. A Ucrânia mostrou que seus drones explosivos e acessíveis atingem alvos distantes das linhas de frente, enviando uma mensagem clara. Se um navio transporta petróleo russo ou apoia o orçamento de guerra do Kremlin, agora ele é um alvo válido. Todo ataque envolve um processo de seleção. Analistas identificam embarcações que transportam petróleo bruto russo, estudam a cadeia de propriedade, avaliam o risco e então escolhem o alvo que causará mais impacto pelo menor custo. Como drones navais são mais baratos que os navios-alvos, isso favorece a Ucrânia. Um pequeno drone pode causar danos que custam milhões para reparar ou forçar um navio a sair de operação. Drone totalmente barato, petroleiro caro. A equação é brutal. E Moscou está fazendo esses cálculos todos os dias agora. Essa campanha já eleva os custos para a Rússia. Os prêmios de seguro estão aumentando, as viagens estão sendo redirecionadas, as rotas estão levando mais tempo e os operadores estão ficando nervosos. Algumas tripulações recusam-se a navegar na frota sombra devido ao perigo. Cada camada extra de risco torna o sistema mais fraco. E é exatamente isso que a Ucrânia quer agora. Curiosamente, essa tentativa de sufocar as finanças russas não ocorre em um vácuo. No mar, a Ucrânia tem unido ataques marítimos a drones em refinarias como a Afipsk, perto de Novorossiysk, onde explosões em novembro pararam o processamento por semanas. Ou Sadotov, no interior da Rússia, incendiada 2 vezes só em setembro. Desde janeiro, Kiev realizou pelo menos 13 desses ataques, derrubando 17% da capacidade de refino da Rússia e reduzindo as exportações marítimas em 1/5. Entre ataques no mar e em refinarias, a Ucrânia já custou à Rússia um prejuízo estimado entre 9 e 12 bilhões de dólares na receita de petróleo de 2025. É um golpe duplo, triplica o impacto no petróleo na origem. Então, mesmo que a frota sombra escape, há menos petróleo bruto para transportar. Atinge a Rússia, onde ela não pode repor a capacidade facilmente. As reações globais foram intensas, pois ninguém quer ver navios comerciais sendo atacados, mesmo operando em ambiente sigiloso. Governos da OTAN, autoridades da União Europeia, Turquia e reguladores marítimos tentaram seguir uma linha tênue. Essas embarcações ajudam a Rússia a driblar sanções, mas ataques no mar aumentam o risco de escalada. Governos condenam a violência sem assumi-la. O problema é um sistema que deixa petroleiros não rastreados levarem mais de 1 bilhão de barris de petróleo por dia, quase sem fiscalização. Países neutros ficam no meio desse impasse. A Turquia não quer um petroleiro em chamas bloqueando o Bósforo por uma semana. O Egito teme um vazamento ou naufrágio no Canal de Suez. Até a Índia, maior compradora do petróleo com desconto, começou discretamente a fazer perguntas difíceis. Quando navios fantasma danificados chegam mancando aos portos, parecem um passivo flutuante e a paciência se esgota mais rápido. Sempre que uma embarcação se danifica, diplomatas correm para resolver. Alguns temem que os ataques causem pânico nos mercados de seguros. Outros se preocupam com rotas comerciais. Alguns admitem discretamente que a Ucrânia atinge alvos que deveriam ter sido fechados há tempos, mas raramente falam isso abertamente. É difícil admitir que uma frota oculta navegou por anos diante de todos, enquanto legisladores ignoravam. Nem todo mundo continua fazendo vista grossa. Porém, sabemos que 40% do esforço militar da Rússia é financiado por meio dessa frota fantasma. Então, essa é a primeira vez que temos uma abordagem tão abrangente em relação ao petróleo e ao gás russo. Primeiro, por meio das decisões do EUA sobre sanções e, segundo, aumentando nossa pressão sobre a frota fantasma. Então, eu realmente acredito que nas próximas semanas, a pressão sobre a economia da Rússia e sua capacidade de financiar a guerra vai mudar. Fundamentalmente, a França é uma das vozes mais ativas da Europa. O presidente Macron disse que a economia russa está sob forte pressão e que a Europa precisa ser mais rigorosa contra a frota fantasma.
Autoridades francesas têm exigido rastreamento e controles mais rígidos desses navios e portos, além de mais ações contra quem ajuda a ocultar a propriedade. A mensagem é simples. Se você quer que as sanções funcionem, pare de fingir que essa frota não existe. Os problemas legais por trás desses ataques são complicados. A Frota Sombria opera em um setor obscuro do direito marítimo, com muitos navios sem registro adequado ou registrados em jurisdições pouco fiscalizadas. Alguns têm seguros vencidos e outros usam documentos que não correspondem aos verdadeiros donos. Em acidentes com esses navios, a responsabilidade é incerta. O país de bandeira pode alegar falta de controle. O dono pode ser empresa de fachada e a tripulação registrada por agência que não pode ser contatada. Isso faz de cada incidente um quebra-cabeça incompleto. Esses navios passam despercebidos por um motivo simples. A lei marítima depende dos estados de bandeira, mas muitos nem têm guarda costeira ou infraestrutura para monitorar embarcações. Do outro lado do mundo, um petroleiro registrado por um microestado sem litoral não faria sentido. Mas aqui estamos. Quando ninguém vê, donos de navios trocam registros, mudam de empresa de gestão e renovam documentos por agências que não verificam nada. É como uma névoa legal que permite que todos deem de ombros quando surge um problema. Essa falta de clareza é exatamente o que a Rússia quer. Se a propriedade não é facilmente rastreável, ninguém pode punir a Rússia pelo uso desses navios. Mas todo o sistema desmorona assim que os ataques começam. Reguladores precisam ficar atentos. Portos questionam mais, empresas de rastreamento investigam melhor e jornalistas revelam antigos rastros de propriedade. Todo o propósito da Frota Sombra começa a se desfazer assim que o mundo é forçado a olhar mais de perto. E quando o mundo finalmente olha, as consequências não ficam só no mar. Esses ataques já afetaram os mercados de energia. Sempre que um petroleiro é atingido ou desviado, os preços sobem. Os dois países que compram 3/4 do petróleo transportado pela Frota Sombra, Índia e China, estão começando a recuar. Refinarias de lá agora pedem descontos extras para compensar riscos de petroleiros serem atingidos ou detidos. Cada dólar a menos é $1. Moscou nunca vê refinarias preocupadas com atrasos. Compradores correm para ajustar o abastecimento. Até pequenas interrupções podem impactar um mercado que depende de fluxos constantes. Exportações russas de petróleo representam grande parte do fornecimento global e qualquer incerteza se espalha rápido. A greve mostra como todo o sistema é frágil quando uma rede é construída com base em sigilo e brechas. Mesmo pequenas fissuras podem causar grandes impactos. A pressão está aumentando dentro da Rússia, e Putin deixou claro seu furor após os recentes ataques ucranianos. Ele ameaçou cortar o acesso da Ucrânia ao mar, chamando de solução radical, e alertou que a Rússia pode atacar navios-tanque de parceiros da Ucrânia se os ataques continuarem. Essa declaração, divulgada por veículos do Kremlin e pela mídia internacional, mostra o quanto Moscou está abalada. A Frota Sombra não é apenas uma ferramenta econômica. É um escudo que mantém o fluxo do petróleo russo, apesar das sanções. Perder navios dessa frota atinge a Rússia em um ponto que ela achava intocável. Não é de se admirar que Putin esteja tendo um grande ataque de fúria. A Rússia também reforçou escoltas navais e a vigilância nos principais corredores. A mensagem é simples. Moscou quer que o mundo veja a Ucrânia como um perigo para a navegação comercial, mesmo que as embarcações atingidas estejam operando muito fora das regras normais. A Rússia tenta se mostrar como defensora da estabilidade marítima, mas a realidade é difícil de ignorar. A instabilidade real decorre de petroleiros antigos que fogem das jurisdições, desrespeitam normas e servem apenas para financiar a guerra do Kremlin. O Kremlin tem divulgado a narrativa de que a Ucrânia e seus aliados estão agindo como piratas. Mas esse argumento não se sustenta. Quando você observa como esses navios se movimentam, muitos navegam sem o devido rastreamento. Muitos petroleiros não têm seguro ou só o mínimo. Alguns já foram flagrados despejando óleo ilegalmente e violam regras básicas de segurança seguidas por petroleiros normais. Se a Rússia tivesse usado o transporte marítimo regulamentado, nada disso ocorreria. Mas criou uma frota não regulamentada para driblar sanções. Agora que a frota está sendo alvo, Moscou quer simpatia do mesmo sistema internacional que tentou contornar. A verdadeira questão não é se a Ucrânia pode atingir navios, mas se o mundo permitirá que a Rússia os substitua. O mais importante é o que acontecerá depois para a Ucrânia. A estratégia é arriscada,
mas pode cortar a receita da Rússia e enfraquecer seu financiamento da guerra. A Ucrânia sabe dos riscos, mesmo com possível escalada da Rússia e reação de diplomatas. Alguns países temem interrupções no comércio, mas para a Ucrânia, não agir é ainda pior. Permitir que a Rússia transporte petróleo por uma rede paralela só fortalece o Kremlin. Os riscos para a Rússia aumentam. Cada petroleiro danificado dificulta manter as exportações. O número de petroleiros baratos e antigos no mundo está caindo. A Rússia comprou mais de 400 desde 2022, mas restam apenas cerca de 800 a 900 no mundo todo que se encaixam nesse perfil. Com as taxas atuais de perda e aposentadoria, a frota sombra não pode crescer muito. Cada operador nervoso traz atrasos e cada viagem redirecionada eleva os custos. Se isso continuar, a Rússia pode precisar buscar novos compradores ou depender mais de portos aliados, além de recorrer a acordos secretos com corretores que cobram altas taxas. Quanto mais pressão a Ucrânia faz, mais caro e imprevisível fica o sistema. E outros países acabam envolvidos nesse problema, querendo ou não. A Europa está começando a considerar controles portuários mais rígidos. Alguns governos estão pensando em impor sanções aos intermediários que ajudam a registrar esses navios. Outros buscam reprimir registros fantasmas que aprovam novos nomes e bandeiras sem questionar. O Ocidente também começa a se atualizar. Recentemente, o 19º pacote de sanções da União Europeia impôs proibições às importações de GNL russo até 2027 e colocou mais 117 navios fantasmas na lista negra, elevando o total para 557 e intensificando as restrições a registros de bandeira falsa, como os do Gabão e da Mongólia. A Austrália participou com 45 navios identificados, enquanto os EUA, após silêncio, marcaram híbridos iranianos e russos em julho. A fiscalização é bagunçada, mas as medidas reduziram em 137% as receitas de Moscou em março em relação aos picos pré-guerra, forçando viagens mais longas e deixando os seguradores apreensivos, o que concentra a frota fantasma em uma situação única. A Rússia nunca quis ser o foco sem ter onde se esconder. Se nada mudar, isso não vai continuar sendo um problema só da Rússia. Irã e Venezuela já copiaram o modelo. E cada mês que a frota continua operando é mais uma prova de conceito. Para estados sancionados que vendem petróleo, navios-tanque antigos e sem seguro, que trocam de bandeira, prejudicam tanto a segurança quanto as sanções. A maioria desses navios-tanque tem mais de 20 anos, possui casco simples e pouca manutenção. A Lloyd's List já considera 1/3 da frota abaixo do padrão. Uma colisão séria ou uma tempestade e teremos um vazamento do tamanho do Exxon Valdez no Mediterrâneo ou no Estreito de Malaca. Quando isso ocorrer, a indignação pública concluirá o que o drone iniciou. Se deixarmos a brecha aberta, amanhã será a Coreia do Norte, ou alguém pior, fazendo o mesmo jogo em todas as rotas marítimas. A campanha da Ucrânia é um raro exemplo de alinhamento entre estratégia e princípio. Enfraquecer essa frota reduz a agressão da Rússia e revela brechas que permitem a navegação de navios perigosos em águas internacionais, fechando o ciclo da história. A frota oculta feita para evitar sanções agora é caçada abertamente. A perseguição deixou de ser silenciosa e ocorre em rotas marítimas movimentadas, questionando quais regras importam e quem pode quebrá-las. Isso mostra que o segredo tem limites, principalmente quando vira arma e coloca a Rússia em posição que ela detesta. Uma em que a pressão se fecha por todos os lados, e o mundo observa sua linha vital econômica sob ataque. O futuro da ordem marítima está em jogo dependendo do que acontecer a seguir. A frota sombria está sob pressão, e quem depende dela sente os efeitos. A Rússia percebe que até seus navios mais ocultos podem ser expostos. Quando um oponente determinado decide que já basta... Um problema de vídeos assim, mostrando muitos ataques de drones, é que, mesmo sem ferir humanos ou soldados russos, ainda há questões a considerar. No vídeo, o YouTube geralmente desmonetiza ou restringe nossos vídeos. Na verdade, na última semana, tivemos 4 dos nossos vídeos desmonetizados, de acordo com o YouTube. Exibir ataques de drones ou imagens da linha de frente não agrada a anunciantes, por isso os vídeos são restringidos. Mas essa é a realidade da guerra moderna, e essa é a guerra que os ucranianos estão enfrentando e tentando sobreviver. Por isso, achamos importante mostrar tudo isso e lançamos nossa própria plataforma, Business Basics.
Nós a construímos do zero, então não temos nenhuma restrição. Não precisamos borrar nossos ataques de drone, não precisamos borrar imagens da linha de frente e não precisamos borrar bases aéreas russas sendo destruídas. Também não exibimos anúncios no site, então não precisamos nos censurar caso os anunciantes não gostem do nosso conteúdo. Não financiamos o site com anúncios, mas com seu apoio. Se você se interessa por esse tipo de cobertura, contribua. Quer ver nossos vídeos sem censura e acessar conteúdos extras que não podemos postar no YouTube? Então junte-se ao Business Basics. Você também pode clicar no link na descrição ou escanear o código QR que está na sua tela. Ao se juntar, você pode assistir a todo o conteúdo que já enviamos e a todos os vídeos que vamos enviar no futuro. Além disso, você estará apoiando nossa cobertura e nosso canal. Então, muito obrigado. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo.